Eu acho que a principal pergunta que eu posso te fazer e posso me fazer, e eu me fiz antes de gravar esse vídeo, é a seguinte: você realmente acha que o Vinícius Júnior inventaria ter escutado um ataque racista? Passando por tudo que ele passou, sendo o principal e muitas vezes solitário lutador antirracismo na elite do futebol mundial? A gente realmente acha que ele usaria de algo tão importante e tão caro para ele, para a existência dele, para a imagem dele? Você acha que ele usaria tudo isso para inventar algo por quê? Para ter uma vantagem esportiva, para paralisar um jogo por 10 minutos logo depois dele marcar um golaço, ou seja, o momento era todo pró-Real Madrid? Assim, eu queria muito entender a cabeça de quem acha, porque eu acho essa pergunta é central. Essa pergunta é central porque muito provavelmente não teremos imagens do Pestriani. É Pestriani o nome dele? Não conhecia a existência desse rapaz? Prestiani, perdão. Prestiani não vai ter provavelmente nenhuma imagem deixando claro o que ele disse para o Vinícius. Porque ele foi covarde, e isso já dá para dizer, né, em tapar a boca com a camisa. Aliás, quem duvida do Vinícius e quem está querendo estar nas trincheiras com esse rapaz, Prestiani, porque acha, como que você justifica ele ter tapado a boca então? O que a gente acha que ele disse? Por que ele levaria a camisa à boca? Para dizer o que para o Vinícius? O que ele não queria que fosse lido pela leitura labial subsequente com as imagens de 1000 câmeras, né? Então, assim, eu acho essa pergunta central, porque, infelizmente, me parece que esse caso vai ficar no disse-me-disse. Vai ficar na acusação do Vinícius com testemunhas, e a principal delas, a corajosa e vocal postura do Kylian Mbappé, dentro de campo ainda, e pós-jogo se colocando como protetor do Vinícius e se colocando como testemunha do Vinícius em todas as entrevistas que ele pôde fazer. Então eu aplaudo a postura do Kylian Mbappé. Então para mim está muito claro, apesar de não haver evidências até o momento, até a gravação desse vídeo, tomara que em algum momento ele tenha deixado escapar a camisa e a gente possa ler o que ele disse para o Vinícius, o Prestiani, porque seria muito importante para esse caso. Eu entendo de verdade que a UEFA não pode punir nem o Prestiani, nem o Benfica, nem sem imagens, sem evidências, né? Não temos a arma do crime até o momento. Abre um precedente muito perigoso, porque os próximos que quiserem se utilizar do racismo, porque ainda acham que esse mundo, né, comporta esse tipo de coisa, ou de uma maneira muito torta acham que é uma provocação que cabe no futebol, essas pessoas elas podem a partir de agora fazerem o que o Prestiani fez, né? Porque sempre o que me deixa ainda mais aflito, e tem várias aflições nesse caso, e olha que eu sou branco e não tenho, nunca vou sentir nada na minha pele comparado ao que o Vinícius e muitos que estão aqui, inclusive, sentem e vão sentir, já sentiram, mas a aflição evidentemente é humana, e eu quero me posicionar do lado dessas pessoas e do lado do Vinícius. Sempre que tiver uma bola dividida e eu sentir que possivelmente eu utilizar na minha plataforma possa ser algo minimamente, não digo como ajuda, mas digo como propagação de ideias muito mais razoáveis do que o outro lado. E entre várias aflições, eu tenho uma aflição muito grande que eu fico imaginando várias conversas
na manhã dessa quarta-feira, iniciando-se com: você viu que o Vinícius arrumou? Pô, você viu que o Vinícius... O Vinícius não é o agente, ele não é o sujeito do que aconteceu. O Vinícius é a vítima. Quem acha que a dança do Vinícius provocou o que aconteceu, entra nessa caixinha muito perigosa e que cada vez mais tem que ser reprimida e exposta, de pessoas que se dizem não racistas, mas que acham que o racismo está dentro da caixinha de provocação que uma dança tá. Então, se ele dançou na frente da minha torcida, eu posso ser racista com ele porque são agressões que ocupam o mesmo nível de intensidade. É um raciocínio extremamente perigoso e extremamente conivente com crimes, né? Então, me aflige muito quem começa hoje colocando o Vinícius como sujeito. Ah, Fred, por que sempre o Vinícius? Por que não o Camavinga? Por que não o Kanté? Bom, porque claramente o Vinícius é um jogador que, dentro das provocações esportivas, ele se utiliza delas como parte do próprio jogo em vários momentos, além de ser, repito, o principal lutador antirracismo no futebol atual, ou pelo menos na elite do futebol atual. Não quero ser injusto com outros jogadores que estejam fora do meu campo de visão. Então, essas duas coisas juntas despertam a ira de quem está do outro lado. Porque essas pessoas querem que jogadores pretos como Vinícius se comportem como o Kanté. E o Kanté não tem nada a ver com isso, é só um exemplo de como ele é muito simpático porque ele está sempre sorridente, ele nunca reage a nada, ele nunca faz nada e, né, é o cara que ele está de acordo com o que essa galera acha que tem que ser a postura, às vezes até um pouco submissa, um pouco subserviente. Por isso que o Vinícius é o cara que desperta esse tipo de coisa, né? E ele já virou essa figura dentro do futebol espanhol. Na Liga dos Campeões, se não me falha a memória, é a primeira vez que acontece. Não era tão comum assim, né, acontecer com Vinícius fora da Espanha do que dentro da Espanha. E aí, cara, voltando um pouquinho, eu fico muito decepcionado com duas posturas muito prematuras. A primeira, do José Mourinho. Realmente, eu recalculo muito a maneira como eu enxergava e admirava o José Mourinho. Eu acho uma postura extremamente tóxica de, em vez de se colocar como, olha, eu não vi o que aconteceu, eu não escutei o que aconteceu, eu não quero que ele fique lá falando força Vini, não, né? Eu não estou nem pedindo isso, eu estou falando que ele se coloque, dê um passo atrás e fale, eu vou esperar a análise das imagens, eu vou esperar né, esse processo que demanda tempo e não vou criticar o Vinícius. E ele preferiu fazer o quê? Criticar o Vinícius. Ele preferiu bater na celebração do Vinícius como causadora do que aconteceu depois. Logo, o José Mourinho reclamando de um jogador comemorar em frente à torcida adversária. Lembra do José Mourinho? Lembra de vários outros exemplos? Então, assim, eu espero mesmo que ele reveja o que ele falou e se arrependa do que ele falou. Porque o que ele falou é grave. Grave também é o posicionamento que eu vi até aqui da comunicação do Benfica. E eu vou deixar bem claro, a comunicação do Benfica. Eu não vou falar do Benfica, porque eu tenho muito respeito às entidades e à história do Benfica, ao clube do Eusébio, e não vou colocar na conta da entidade. É claro que a entidade é formada por pessoas, e se você tiver pessoas que são de qualidade duvidosa e de caráter duvidoso comandando a entidade por muito tempo, as coisas vão ficando muito misturadas.
Eu não estou dizendo que é o caso do Benfica, mas, né, ao mesmo tempo que eu separo a entidade das pessoas que estão naquele momento da entidade, se a reação da torcida e dos torcedores, que eu sei que não são homogêneos, mas não entender que essa postura dessas pessoas que estão nesse momento na entidade, se eles não entenderem que essa postura não é aceitável, isso perdura e esse tipo de atitude vai se colando um pouco na imagem da entidade, pelo menos nessa quadra da história, né? Então, o que o Benfica, eu notou mais uma vez, eu sei que o Benfica precisa ser muito cuidadoso e muito profissional, como a UEFA precisa analisar as imagens. O Benfica ainda tem as imagens do estádio, não só das câmeras de transmissão, porque eu queria muito analisar o que os torcedores fizeram para além de jogar coisas e garrafas no Vinícius. Eu queria muito que o Benfica levasse isso a sério, porque aqui não é atacar o clube, aqui não é ficar no pró-Real Madrid contra Benfica, ou... Não tem nada disso, meu amigo. Aqui a gente está falando de racismo. Né? Aqui a gente está falando de algo muito maior do que o futebol. E eu gostaria muito de imaginar que o Benfica analisasse as imagens antes de tomar qualquer lado, de colocar qualquer comunicação. E não foi assim, né? Cadê o nome dele de novo? O Prestiani se posicionou dizendo que o Vinícius o interpretou de maneira errada, e o Benfica já foi direto e falou juntos ao seu lado, para o Prestiani. Me incomoda, porque você já está colocando-se ao lado do seu jogador sem nem ter analisado as imagens que você pode ter à disposição. Porém, piora depois, quando, com uma câmera que eu não sei se é da TV do Benfica, não sei, com uma imagem totalmente perdida, o Benfica... o que ele fala aqui? Cadê? Eu preciso. Olha, abre aspas para o Benfica com uma imagem de uma câmera do momento em que o Vinícius acusa o que o Prestiani fala. E aí o Benfica, com essa imagem, coloca no post. Como demonstram as imagens, dada a distância, os jogadores do Real Madrid não podem ter ouvido o que andam a dizer que ouviram. Então, pouquíssimas horas depois do jogo, o Benfica já encerrou o caso. Né? Aqui já está colocando a palavra do Vinícius, a palavra do Mbappé e de outros jogadores em xeque, porque colocou uma imagem de uma câmera com uma conclusão super subjetiva, dizendo que a distância... Como é que você vai provar que a distância ele não pode escutar, meu amigo? Então, eu fico muito decepcionado com essa postura dessas pessoas que estão nesse momento decidindo esse tipo de post do Benfica. Eu espero que o clube analise as imagens, as pessoas do clube analisem as imagens com seriedade, que a UEFA faça o mesmo e que a gente tenha algo que eu imagino que não vai acontecer. Porque, mais uma vez, eu acho que a covardia do Prestiani, ela anula ou diminui muito a possibilidade de haver algo flagrante, algo muito evidente. Mas vamos separar a linha aqui mais uma vez, né? Eu não tenho nenhuma dúvida de que o Vinícius utilizaria algo tão sério para ganhar uma suposta vantagem esportiva. Então, infelizmente, mais uma vez, a gente está vivendo isso. Infelizmente, mais uma vez, veremos muitos comentários aqui culpando o Vinícius. E eu não consigo nem imaginar, cara, assim, como é que deve ser pro Vinícius esse tipo de coisa, cara. Porque ele tem que responder com futebol, né? Se ele passa um pouco da linha, todo mundo vai falar que é absurdo que o Vinícius está fazendo. Ele utiliza o que ele faz melhor, que é fazer golaço e dançar. E
E essa galera não consegue aguentar, bicho. Não consegue aguentar. Eu ainda tô esperando um posicionamento oficial do Real Madrid também, enquanto diretoria, tá? Porque se temos companheiros, o Arbeloa também, né? Muito vocais, eu espero ver, até a publicação desse vídeo não houve, deixa eu até checar aqui, se entre o começo desse vídeo e esse momento teve alguma comunicação do Real Madrid, alguma nota oficial. Não. Não teve, né? Não teve. Pois bem, também gostaria de ver a instituição Real Madrid posicionando-se mais veementemente ao lado do Vinícius. Mas, na ordem das aflições, essa tá bem menor do que as outras. É isso.